Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindo para mais um LedoCast. É uma alegria te ter aqui comigo para mais esse episódio. Eu espero estar te ajudando, edificando a tua vida sempre, claro, com princípios da palavra de Deus, espiritualidade, liderança e hombridade. Tem sido um tema bastante recorrente aqui pelo LedoCast e hoje não é diferente. Hoje vamos falar a segunda parte do Vira Homem. É isso mesmo, nosso bate-papo de hombridade. E hoje eu vou continuar falando do play ao propósito. Como deixar de ser menino. Na parte 1, eu dei algumas dicas para você sobre amadurecimento, para você se tornar um homem maduro, um homem de Deus que você precisa se tornar, né? E eu iniciei com a passagem lá de 1 Coríntios 13:11, que o apóstolo Paulo diz assim: quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Então a verdade é que todos nós, em algum momento, precisamos deixar para trás certas atitudes, certos pensamentos, né? Certas formas de agir. Então hoje eu queria continuar te dando algumas dicas acerca disso. E hoje eu queria te falar: meninos dissimulam e homens andam em verdade. Essa é a primeira dica que você precisa aprender. É que você precisa deixar de dissimular e você precisa andar em verdade. Eu sei que é algo muito simples na teoria, mas na prática, muitas vezes não é uma realidade, né? Existem muitos homens que eu costumo dizer que ainda são meninos. Por quê? Porque mentem, porque se escondem, criam desculpas, né? Mas homens de verdade vivem em verdade, mesmo que venha doer. Porque muitas vezes as pessoas mentem? Porque elas não querem enfrentar a dor, né? Porque às vezes é uma situação vergonhosa, às vezes é uma situação que ela não quer enfrentar a dificuldade da verdade, ela acaba tendo, né? Ou ela acaba inventando uma história. Mas eu quero te falar que pessoas dissimuladas, pessoas que escondem, elas sempre vão caminhar nas trevas. O nosso Deus é um Deus de verdade, é um Deus de luz, e nós precisamos também andar na luz se nós queremos ser homens. Eu costumo dizer que aqueles que sempre estão dando desculpas vão perpetuar a sua mediocridade, né? Meninos estão sempre dando desculpas, já viu? Ah, não, eu cheguei atrasado porque o pneu furou. Ah, eu não consegui fazer porque eu estava muito cansado. Ah, não deu porque eu me atrasei, né? Sabe? Sempre uma desculpinha aqui e outra ali, e as desculpas, elas perpetuam mediocridade, cara. Se você quer sair da mediocridade, você quer avançar, você precisa começar a dizer: cara, eu me atrasei porque eu vacilei, né? Eu me atrasei porque eu dormi muito. Eu me atrasei, ou então eu não consegui terminar determinado trabalho porque eu procrastinei e deixei para cima da hora. Quando você começa a enfrentar a sua realidade e falar a verdade, você deixa a mediocridade de lado e isso te estica, isso te faz você, de fato, olhar para o problema e não ficar dando desculpas. Então, a maturidade, ela vai exigir essa integridade de você. A hombridade, ela exige integridade. Homens de verdade são homens íntegros. São homens que falam a verdade. Porque a verdade é o chão firme sobre o qual se constrói uma vida de honra, né? Então, você precisa viver em verdade, sabe? Existem muitos homens que ainda escondem o celular da esposa, da namorada, né? Não compartilha a senha, sabe? Se você quer de fato caminhar em verdade, ser reto, cara, você precisa então talvez mudar algumas atitudes, algumas conversas, algumas curtidas. Na boa, por que vai curtir aquela foto daquela mulher bonita, né? Se você já é comprometido. Cara, você é comprometido, precisa ficar curtindo foto de mulher. Não precisa, sabe? Não tem necessidade nenhuma. Curte as fotos da tua mulher. Comenta as fotos da tua mulher, né? Então, às vezes, essas coisas aí a mulher chega: por que você curtiu a foto da fulana? Aí o cara inventa uma história. Ah, não, porque a paisagem estava bonita. Não, porque era na Itália. A mulher estava de biquíni. Entendeu? Ah, mano, para de dissimular, velho. Para de ficar inventando subterfúgio.
vive a verdade, vive princípio, entendeu? Ou você para de curtir a foto da mulher, entendeu? Ou, sei lá, mano, vai falar a verdade e aí vai encarar a consequência também. Mas para de simular. Eu gosto muito da história de Davi e Natã, né? Davi não foi um cara perfeito. A Bíblia diz que ele foi um homem segundo o coração de Deus. Mas ele errou, ele pecou, né? E quando ele pecou, o profeta Natã, que é o papel do profeta é confrontar, ele foi lá e confrontou Davi. E o que foi interessante, Davi não fugiu do confronto. Davi não inventou desculpas. Meninos, quando são confrontados, fogem. Ah, o meu pastor me confrontou, sai da igreja. Né? Por quê? Porque não quer crescer, quer continuar no leitinho materno. Davi, que é um homem segundo o coração de Deus, ele absorveu a paulada da consequência do que ele mesmo tinha feito. Ele tinha dormido com Batseba, que era mulher do outro cara. Ele tinha adulterado. Ele engravidou a mulher. O filho veio a morrer por causa do pecado dele. E aí Natã chegou com ele e confrontou. O que ele fez? Ele encarou a sua debilidade. Sabe, homens de verdade encaram suas debilidades. Ele reconhece o seu pecado e ele se arrepende. O Salmo 51 vai mostrar esse arrependimento, né? E esse arrependimento é fruto de um coração verdadeiro, de um homem que vive na verdade. Então, seja verdadeiro com a sua esposa, seja vulnerável com seus líderes, com seus amigos, confesse erros, peça perdão. Não tem vergonha nenhuma pedir perdão. Sabe, eu não tenho vergonha nenhuma de pedir perdão, de falar, cara, eu errei. Agora, pouco tempo atrás, eu cheguei com a liderança toda da igreja e falei, olha, eu dei alguns passos errados aqui, eu vou voltar atrás, eu estou assumindo a liderança da Link das Casas, a gente vai voltar aqui, o negócio deu uma desandada aqui, agora a gente vai corrigir e bola para frente. Eu não tenho compromisso com o erro. Errei, dá umas casas para trás e segue o baile, segue o jogo. Amém, pessoal? Então aprenda a pedir perdão, aprenda. E quem é orgulhoso não pede perdão. Sabe qual é o problema? Que às vezes você quer pintar um quadro que não é real. Aí é o orgulho que faz isso. Então, seja esse cara que confessa, que pede perdão, que é um homem de uma só palavra, como Jesus disse, olha, que o teu sim seja sim, que o teu não seja não, né? Isso é muito importante. Outra dica que eu quero te dar hoje é que meninos são tagarelas e homens falam pouco e ouvem mais. Isso aqui é forte, sabe? Já viu aquele cara que não para de falar e fala. Eu fico vendo meu filho de 10 anos, 9 anos, ele é assim. Ele fala pelos cotovelos, fala o tempo todo. Porque parece que menino quer provar algo o tempo todo, quer se afirmar o tempo todo, né? E às vezes fala demais, opina sobre tudo, interrompe os mais velhos, zomba dos outros. E tem adulto que tá assim, com atitude de menino. O cara já é adulto, é barbado, já tá até ficando careca, tipo eu. Mas tá o quê? Ainda fica na zombaria, falando mal dos outros, ainda fica de fofoquinha, aí interrompe, aí quer opinar de tudo, quer falar o tempo todo, sabe? A Bíblia vai dizer, Tiago vai falar que a língua é um órgão muito pequeno do corpo e que pode causar um grande dano. E você, como homem, precisa aprender a domar a sua língua. Em que sentido? Sabe, tem gente que fala tanto que quando fala não tem peso nenhum. Por quê? Porque fala em abundância. Não, sabe, fala demais. Aí quando a pessoa fala demais, os outros não param para ouvir. Já percebeu isso? Já viu aquela pessoa que está o tempo todo falando, mas ninguém está prestando atenção? Então, homens de verdade sabem que a sabedoria se revela mais no silêncio do que na tagarelice. Eles escolhem bem as palavras e sabem ouvir antes de falar. Eu lembro que um tio meu sempre falava isso. Ele falava, pensa antes de falar, quando eu era criança. Às vezes falava besteira, às vezes perguntava asneira, e ele falava, ei, pensa antes de falar. Tem gente que fala antes de pensar. Já prestou atenção? Por quê? Porque fala a primeira coisa que vem na cabeça, já está na língua. Não é assim. Tiago 1,19 diz, seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Olha que interessante. Né? Tiago está falando que a gente precisa estar o quê? Sempre o tempo todo ouvindo. E eu sempre falo isso. Cara, Deus nos deu 2 ouvidos e uma boca.
Não, se Deus quisesse que a gente falasse mais, ele ia dar 2 bocas e um ouvido. Você concorda comigo? A maturidade, ela vai se manifestar na tua capacidade de ouvir com atenção, refletir antes de responder e honrar o outro com o silêncio respeitoso. Sabe, eu oro muito por sabedoria. Eu oro muito, falo, Deus, me dá espírito de sabedoria para conduzir, para liderar minha família, minha casa, minha esposa, meus filhos, a igreja, as pessoas ao meu redor, sabe? Me dá sabedoria. E saber falar, quando falar, como falar, também fala de sabedoria. Porque comunicação é algo muito chave. E homens maduros constroem pontes com palavras, não muros. Né? Então isso é importante. Um exemplo bíblico é Jó e os seus amigos. Quando o Jó está na pior, a gente vai ver os amigos dele falando um monte de besteira para ele. Lembra disso? Quem já leu o livro de Jó sabe. Talvez você está num tempo de escassez, num tempo de dificuldade, e você está procurando conselho com gente burra. Cuidado. Não pegue conselho com gente burra, ignorante. Com gente, quando eu falo de burra, ignorante, é gente que não possui a sabedoria do céu. É gente que às vezes vai falar um bocado de coisa para você, mas não tem firmeza de nada, não tem base de nada. É baseado em achismos humanos ou em pensamentos levianos e caídos dessa terra, ok? Então Jó, ele pegou esses conselhos com seus amigos e às vezes, sabe, ele ouviu muita besteira, já Jesus não. Jesus, mesmo sendo a palavra encarnada, ele sabia exatamente a hora de falar e a hora de calar. Ele passou 3 anos do seu ministério falando, pregando, ensinando, expulsando demônio, curando enfermo, mas quando ele foi para a cruz, a Bíblia diz que ele foi como um cordeiro ao matadouro, mudo. E Pilatos deu oportunidade para Jesus falar. Ele falou, se você não vai se defender, se defenda. Jesus não respondeu. Jesus calou, porque ele sabia, essa era a hora de calar. Amém? Então nós precisamos ter essa percepção. Nem toda hora é hora de falar. Seja alguém que ouve sua esposa com atenção. Sabe, a tua mulher, ela precisa, não dos teus... a tua mulher, ela precisa dos teus conselhos, mas ela precisa mais dos teus ouvidos. Nós, homens, somos muito práticos. A gente quer logo resolver o problema, né? Aí a tua mulher chega com você e traz um bocado de problema, traz uma lista de problemas. É isso aqui, o cara fica logo agoniado. Aí o cara quer logo trazer resolução. Não, então faz isso, faz aquilo, faz aquilo. Às vezes ela não quer resolução. Às vezes ela só quer que você escute, que você seja um ouvinte ativo. Tá bom? Então meninos estão o tempo todo falando. Homens sabem ouvir. Não seja aquela pessoa que está ouvindo já preparando o que vai falar. Sabe? Não seja chato. Já percebeu aquelas pessoas que você está falando algo para ela importante, porque você quer a opinião dela, mas quando você termina de falar, ela vem trazendo outra coisa que tem nada a ver. Por quê? Porque ela não estava ouvindo o que você estava falando. É muito chato isso. Né? Então não fale para impressionar, isso é outra coisa. Fale para edificar. Já viu aqueles comunicadores que querem impressionar? Ou aquelas pessoas que querem sempre estar o tempo todo trazendo frase de efeito, cheio de história, mas não edifica? Né? Que as tuas palavras venham trazer edificação. E quando não tiver o que dizer, simplesmente abrace o silêncio. E último lugar, última dica que eu quero te dar hoje é: meninos fazem o que gostam, homens fazem o que tem que ser feito. Isso é muito legal. Quando eu morei nos Estados Unidos, eu aprendi essa frase com o meu pai americano. Ele dizia assim: a man gotta do what a man gotta do. O que isso significa? Um homem tem que fazer o que um homem tem que fazer. Ou seja, velho, não importa o tamanho da dificuldade, não importa o tamanho da resistência, o homem tem que fazer o que tem que fazer, brother. Entendeu? Meninos, eles vão sempre viver movidos por desejos, por emoções. Se ele gosta, ele faz. Se ele não gosta, ele não faz. Né? Se ele tem prazer, ele abraça. Se ele não tem prazer, ele ignora. Agora, homens não. Homens fazem o que tem que fazer. Meninos são guiados sempre por emoção, prazer, conveniência. Homens não. Homens são guiados por PP. Sabe o que é PP? Princípio e propósito. Anota isso aí, se você pode, anota. Princípio e propósito, é isso que o homem caminha. Ele está focado no propósito que ele tem e ele está vivendo o princípio todo dia. E isso é uma construção que leva ele para o êxito, leva ele para o sucesso, leva ele para cumprir a vontade de Deus na vida dele.
Amém? Então, homens fazem o que precisa ser feito mesmo quando é difícil, mesmo quando dói, mesmo quando ninguém está vendo. Homens entendem o valor do sacrifício. Eu quero te falar, isso é um paradoxo. O sacrifício é bom para o homem. É paradoxal, porque sacrifício dói, né? Mas sacrifício gera valor. Você já viu alguma coisa que você vai comprar, por exemplo, você vai no shopping, você vai numa joalheria, aí você vai comprar lá uma aliança de ouro. Vai custar caro, sim ou não? Por quê? Porque é escasso. Porque para aquele ouro chegar no teu dedo, teve gente que teve que minerar. Lá no Cafundó, lá não sei aonde, teve gente que teve que garimpar, teve que encontrar algo que é raro. Nos nossos dias, homens de valor é algo raro. Seja esse homem que as mulheres querem encontrar, ou que a mulher quer encontrar. Entende? Que as meninas estão olhando, cara, esse cara é de valor, sabe? Seja esse cara. Se você é ainda solteiro, né? Obviamente eu tô falando. Se você é solteiro, seja esse homem que as meninas estão, sabe, orando e falando, Deus, eu quero um homem de valor. Deus, eu quero um homem de caráter. Seja esse cara. Porque está escasso, e por estar escasso tem muito valor. Amém? Então, homens são guiados por isso, princípio e propósito, e homens entendem o valor do sacrifício. Lucas 16:10 diz, quem é fiel no pouco, sobre o muito será colocado. Então, ser fiel no pouco é ser fiel no sacrifício. É ser fiel quando não está dando fruto nenhum. É continuar fazendo o que eu tenho que fazer, não porque está dando resultado, mas porque foi o que Deus me mandou fazer. E se não der resultado, eu vou continuar fazendo, até Deus dizer para eu parar. Porque eu não estou atrás de resultado, eu não estou atrás de performance, eu estou atrás de propósito. Homens de valor caminham em princípio e caminham em propósito. Eles fazem o que tem que ser feito, não aquilo que eles só querem fazer. E a maturidade, a nossa maturidade, ela vai ser revelada na capacidade de dizer sim para aquilo que é certo, mesmo quando a gente tem vontade de dizer não. Tem aqueles dias que você não está afim de fazer. Você não vai fazer porque você não está, ou deixar de fazer porque você não está afim. Né? Você vai fazer porque você tem que fazer. Então, homens de valor acordam cedo. Homens de valor trabalham duro, são os primeiros a chegar na empresa, às vezes o último a sair do trabalho. Homens de valor são homens que perdoam, mesmo quando não estão com vontade, porque vamos ser sinceros, perdoar, a maioria das vezes a gente não está afim de perdoar. Homens de valor são homens maduros são homens que oram, mesmo quando estão cansados. Sabe? Chega no final do dia, o cara tá cansadão, mas ele não fez o tempo a sós dele, ele não fez o devocional. Ele chega, ele bota os filhos para dormir, ele janta com a esposa, ela vai dormir e ele vai orar. Sabe por quê? Porque ele entendeu que a base da casa dele é construída com o joelho no chão. A base da liderança dele, a firmeza dele não vem do grito alto, mas vem da sabedoria depositada do Senhor no coração dele. Uma palavra que sai da boca de um homem maduro, da boca de um homem de Deus, transforma o ambiente inteiro, transforma uma casa inteira. Amém? E isso nos torna dignos de confiança. Sabe, pessoas querem seguir homens confiáveis. Eu lembro que o meu pai passou muitos anos sem comprar nenhuma roupa. Às vezes eu era garoto e não entendia. Eu perguntava, pai, essas tuas roupas estão velhas, o senhor não vai no shopping, não compra. Ele falava, não preciso, não, tá bom, minhas roupas estão boas. Na verdade, não é que ele não queria uma roupa nova, é que ele entendeu que ele precisava sacrificar a roupa nova dele para eu andar com uma roupa nova. Entendeu? Homens de verdade, homens maduros, estão dispostos a sacrificar, sabe? Eu não vou comer no restaurante esse mês, porque o meu filho vai estudar num colégio bom. Eu não vou comprar uma roupa. Se Deus abençoar e der para comprar roupa no restaurante, show de bola. Vai lá, usufrui, glória a Deus. Mas se você tiver de abrir mão do teu para ser o provedor da tua esposa, dos teus filhos, então você tem que ser quem abre mão. Isso fala de uma posição de sacrifício. E essa é a posição do nosso Jesus. E eu vou terminar com isso aqui. Lucas 22:42. Jesus disse lá no Getsemane, Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. O que é isso? É o sentimento de Jesus. Né? Senhor, não estou muito afim de ir para a cruz, não. Estou com medo. Estou suando sangue aqui, estou nervoso, estou estressado.
né? Mas ele completa dizendo, mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua. Ou seja, eu não vou viver pelo que eu sinto, eu vou viver pelo propósito. A minha missão foi vir para ir para a cruz, então é para lá que eu vou. Amém? Meninos iam falar, pai, se possível afaste de mim esse cálice, então estou afastando aqui o cálice. Tá aqui. O cálice está afastado, vamos viver nossa vida, porque eu sou menino. Homens não. Homens são como Cristo, mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Amém, pessoal? Jesus nos mostrou de fato o que é ser homem, e ser homem não é fazer o que dá prazer, mas é obedecer a missão do Pai, mesmo que isso te custe tudo. E isso é poderoso. Amém, pessoal? A gente vai ficar por aqui. Eu espero ter te ajudado. Você que é homem, participou comigo do primeiro episódio, do segundo episódio hoje, de dicas sobre como deixar de ser menino e amadurecer como um homem fiel do Senhor. Se você curtiu esse podcast, não esquece de curtir aqui embaixo, compartilhar, enviar para os teus amigos. Deus abençoe e a gente se vê no nosso próximo episódio aqui do LedoCast. Valeu!